12 de outubro de 1492, um navegador a serviço da coroa de Castela chegava às ilhas do Caribe, abrindo caminho para o que chamamos de descoberta da América. Durante mais de 5 séculos, aprendemos nos manuais de história que esse homem era Cristóvão Colombo, um humilde tecelão genovês, nascido em 1451, que vendeu seu projeto aos reis católicos após ser rejeitado por Portugal. Mas, e se eu lhes dissesse que praticamente tudo nessa narrativa é falso? E se Cristóvão Colomb, sim, Colomb, não Colombo, fosse na verdade um nobre português, agente secreto do rei Dom João II, enviado em missão de espionagem para proteger o monopólio português sobre as rotas para a Índia? Sejam bem-vindos a mais um episódio de História Desmistificada. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e hoje vamos investigar uma das maiores conspirações da história, a verdadeira identidade de Cristóvão Colomb. Antes de entrarmos nos argumentos, preciso apresentar a vocês o historiador responsável por essa investigação revolucionária, Dr. Manuel da Silva Rosa, PhD em História Insular e Atlântica pela Universidade dos Açores. Desde 1991, há mais de 30 anos, o Dr. Rosa tem conduzido uma investigação meticulosa, consultando arquivos em Portugal, Espanha, Itália, República Dominicana e Polônia. Ele é autor de várias obras fundamentais sobre o tema, incluindo O Mistério Colombo Revelado, 2006, Colombo Português, Novas Revelações, 2009, com prefácio do professor Joaquim Veríssimo Serrão, ex-presidente da Academia Portuguesa de História. Columbus, The Untold Story, 2016, eleito o melhor livro de história do ano. E Portugal e o Segredo de Colombo, 2019. O Dr. Rosa foi o único historiador português envolvido nos estudos de DNA dos restos de Colombo realizados pela Universidade de Granada, sendo responsável por incluir Dom Duarte, Duque de Bragança, e o Conde da Ribeira Grande nesses testes. É importante destacar, não estamos falando de teoria da conspiração barata ou pseudo-história. Estamos falando de pesquisa acadêmica rigorosa, apoiada por historiadores de renome e baseada em análise documental, linguística e genealógica. Vamos ao primeiro argumento, que por si só já abala toda a narrativa oficial. O navegador nunca assinou o nome Colombo. Isso mesmo. Vejam a documentação histórica. 1. Assinaturas do próprio navegador. Durante toda a sua vida, o homem que descobriu a América assinou como Expoferens, ou variações como Colomb. Nunca, em nenhum documento autógrafo, aparece a assinatura Colombo. 2. Correspondência portuguesa. Nas cartas trocadas com portugueses, ele é sempre tratado como Colom ou Colom. Manuel da Rosa documenta. A vasta maioria das menções ao nome do navegador na documentação coeva portuguesa do seu tempo é denominado Colom e não Colombo. 3. O rei Dom João II. Em toda a correspondência oficial, o rei de Portugal refere-se a ele como Cristóvão Colomb, nunca Colombo. 4. O Papa. Na correspondência com a Santa Sé, o Papa também nunca o trata por Colombo, mas sim Colom. 5. Os reis católicos. Fernando e Isabel, seus empregadores em Castela, sempre se dirigiram a ele e aos seus descendentes como Colom. Aliás, é assim que ele é chamado até hoje em toda a Espanha e América Hispânica. Então, se ninguém contemporâneo a ele, nem portugueses, nem espanhóis, nem o Papa, nem ele mesmo, usava o nome Colombo, de onde veio essa designação? A resposta, segundo o Dr. Rosa, está na falsificação documental posterior, criada para sustentar a narrativa genovesa. O segundo argumento é devastador. Os documentos que provam que Colombo era genovês contêm falsificações documentais comprovadas. E não sou eu quem está dizendo isso. São historiadores renomados que, ao longo de décadas, identificaram essas fraudes. Manuel da Rosa cita Ulloa, Altolaguirre
e Strahan como pesquisadores que declararam haver falsificações nos documentos genoveses. A revista The Contemporary Review, em 1937, afirmou textualmente: a falsificação de documentos referentes a Colombo não parou, sendo mais intensificada após sua morte. A historiadora Consuelo Varela descreveu documentos forjados declarando: a grande celebração do 400º aniversário trouxe falsificadores que eram melhores especialistas. Guadalupe Chocano menciona as dúvidas e contradições inerentes aos documentos genoveses. Por que falsificar documentos? A resposta está na geopolítica. A Itália do século XIX estava em processo de unificação nacional e precisava de heróis nacionais. Transformar o descobridor da América num italiano era propaganda poderosa. Mas há mais. A própria Espanha tinha interesse em manter o mistério sobre a verdadeira identidade de Colón, porque admitir que ele era português significaria admitir que a Espanha havia sido enganada numa operação de espionagem portuguesa. O terceiro argumento vem da análise linguística meticulosa realizada pelo Dr. Rosa, que é fluente em 3 idiomas e conversante em mais 3, uma competência essencial para este tipo de investigação. Todos os textos de Colón apresentam características inconfundíveis: sintaxe portuguesa, não italiana ou espanhola, vocabulário português com adaptações ao castelhano, expressões idiomáticas portuguesas, erros ortográficos típicos de um falante nativo de português escrevendo em castelhano. O Dr. Rosa demonstrou em sua tese que um tecelão genovês, filho de família humilde, teria aprendido o dialeto ligúrio como língua materna. Mas os escritos de Colón não apresentam nenhum traço do dialeto ligúrio ou do italiano. Mas Colón demonstra em seus textos um conhecimento profundo de náutica portuguesa avançada, geografia atlântica conhecida apenas por navegadores portugueses, técnicas de navegação da escola de Sades, conhecimento detalhado da costa africana portuguesa. Como um tecelão genovês teria acesso a esses conhecimentos altamente especializados e secretos da coroa portuguesa? A resposta mais simples e lógica: ele era português e tinha acesso privilegiado a essas informações porque fazia parte da elite naval portuguesa. Agora chegamos ao cerne da questão: a teoria da operação de espionagem orquestrada pelo rei Dom João II, conhecido como o Príncipe Perfeito. Em 1488, Bartolomeu Dias completou a circunnavegação do Cabo da Boa Esperança, abrindo definitivamente a rota marítima portuguesa para a Índia. Isso era a realização de décadas de investimento português na exploração atlântica, iniciada por Dom Henrique, o Navegador. Portugal agora detinha o monopólio da rota mais lucrativa do mundo, o comércio de especiarias com a Índia, contornando os intermediários árabes e venezianos. A Espanha, especificamente a recém-unificada Castela de Fernando e Isabel, era a grande rival de Portugal. Se os espanhóis descobrissem a rota portuguesa, ou pior, se conseguissem estabelecer suas próprias rotas, o monopólio português estaria ameaçado. Segundo a teoria de Manuel da Rosa, Dom João II concebeu uma operação de desinformação estratégica sem precedentes na história. Enviar um agente português disfarçado à corte de Castela. Esse agente proporia aos reis católicos uma rota alternativa para a Índia, navegando para o oeste, atravessando o Atlântico. A teoria vendida seria a de que a Terra era menor do que realmente era, tornando a viagem viável. Os espanhóis financiariam expedições para o Ocidente, afastando-se das verdadeiras rotas portuguesas. Enquanto isso, Portugal continuaria explorando e colonizando a verdadeira rota pelo sul da África. Manuel da Rosa apresenta evidências de que Colón era nobre português, possivelmente filho ilegítimo da alta nobreza. Uma das teorias é que seria filho do infante Dom Fernando. Nasceu na Ilha da Madeira em 1455,
não em Gênova em 1451. Foi educado na náutica portuguesa e tinha acesso privilegiado a mapas e informações secretas. Em 1484, apresenta seu projeto a Dom João II, mas essa reunião pode ter sido o briefing da missão. Dom João II rejeita publicamente o projeto, mas na verdade está enviando Colomb como agente duplo. Colomb vai para Castela e, após anos de negociação, convence os reis católicos a financiarem a expedição. Algumas evidências da conspiração são bastante evidentes, vejam só. Dom João II nunca interferiu nas viagens de Colomb, mesmo quando ele violava águas portuguesas. Comportamento suspeito após 1492. Ao retornar da primeira viagem, Colomb misteriosamente faz escala em Portugal antes de ir para a Espanha e se reúne pessoalmente com Dom João II. Tratado de Tordesilhas, 1494. Apenas 2 anos após o descobrimento, Portugal e Espanha dividem o mundo pelo Tratado de Tordesilhas. Portugal insiste numa linha que inclui o Brasil. Como Portugal sabia da existência do Brasil antes de Cabral chegar lá oficialmente em 1500? A teoria de Rosa. Portugal já conhecia o Brasil antes de 1492 e usou o descobrimento de Colomb como justificativa para negociar o Tratado de Tordesilhas, garantindo legalmente suas descobertas secretas. O Dr. Rosa descreve Colomb como o James Bond do seu tempo, e com razão. Ele conseguiu manter o segredo por mais de 500 anos. Se essa teoria estiver correta, e as evidências são impressionantes, então Dom João II executou a operação de inteligência mais bem-sucedida da história, protegendo o monopólio português e permitindo que Portugal se tornasse o primeiro império global. O quinto argumento trata da questão mais intrigante. Quem era Cristóvão Colomb realmente? A impossibilidade da origem humilde. Vejamos os fatos incontestáveis sobre o descobridor da América. 1. Casou-se com nobreza portuguesa. Sua esposa era Filipa Moniz Perestrelo, da elite portuguesa. 2. Tinha acesso à corte, sentava-se à mesa de reis. 3. Conhecimento náutico avançado, dominava técnicas que levavam anos para aprender. 4. Educação refinada. Seus escritos demonstram conhecimento de latim, cosmografia, náutica. 5. Brasão de armas. Possuía brasão familiar, privilégio exclusivo da nobreza. 6. Comportamento aristocrático. Em todas as descrições, age como nobre. Como os manuais explicam isso? Dizem que um tecelão genovês se transformou num nobre que se sentava à mesa de reis. Mas isso é impossível no contexto do século XV. A sociedade era rigidamente hierarquizada. Um plebeu não se casava com alta nobreza. Um tecelão não tinha acesso a conhecimentos secretos de navegação. Um filho de artesãos não sentava à mesa de reis. Em suas investigações, o Dr. Rosa apresenta 3 possíveis identidades para Colomb. Hipótese 1. Filho do infante Dom Fernando. Dom Fernando desapareceu misteriosamente após a Batalha de Varna, em 1444. Anos depois, um cavaleiro de Santa Catarina do Monte Sinai casa-se na Madeira com uma dama da elite portuguesa e tem um filho. Esse filho seria Cristóvão Colomb. Hipótese 2. Descendente da Casa Real Polonesa. Conexões documentadas com a Polônia. Possível descendência judaica nobre. Família Abravanel, descendentes do rei Davi. O próprio filho de Colomb escreveu que seu pai tinha sangue real. Hipótese 3. Nobre português de identidade oculta. Por razões políticas, sua verdadeira identidade precisava ser mantida em segredo. Criou-se a persona de Cristóforo Colombo genovês como cobertura. Rosa questiona: por que o segredo sobre a identidade de Colomb precisava ser mantido até depois de sua morte? A resposta:
porque revelar que ele era português destruiria toda a operação de espionagem e daria aos espanhóis o pretexto legal para contestar o Tratado de Tordesilhas. Se a teoria de Manuel da Rosa estiver correta, e repito, as evidências são muito sólidas, as implicações para nossa compreensão da história são revolucionárias. Portugal não era uma pequena nação periférica que teve sorte na expansão marítima. Era uma potência geopolítica sofisticada, capaz de executar operações de inteligência de altíssimo nível, enganando seus rivais durante séculos. O Tratado de Tordesilhas não foi uma divisão justa do mundo. Foi o resultado de uma negociação baseada em informações assimétricas. Portugal sabia da existência do Brasil, Espanha não. Portugal usou o descobrimento de Colón para legitimar territórios que já conhecia. A construção da narrativa do Colombo genovês foi uma operação de falsificação historiográfica que durou séculos, envolvendo interesses italianos, nacionalismo do século XIX, interesses espanhóis, ocultar o engano, interesses portugueses, manter o segredo de Estado. Se Colón era agente português e se o Tratado de Tordesilhas incluía o Brasil antes da chegada oficial de Cabral, então navegadores portugueses já haviam chegado à América antes de 1492. Isso significaria que as verdadeiras descobertas portuguesas permanecem ocultas nos arquivos secretos ou foram deliberadamente apagadas para manter a narrativa oficial. Agora, é importante ressaltar, essa teoria, embora fundamentada e apoiada por acadêmicos respeitáveis, ainda é debatida na comunidade historiográfica. Podemos citar como exemplos professor Joaquim Veríssimo Serrão, ex-presidente da Academia Portuguesa de História, professor Manuel Mendonça, presidente da Academia Portuguesa de História, professor João Paulo Oliveira e Costa, que menciona o trabalho de Rosa em seus livros, e o almirante Henrique Gouveia e Melo, da Marinha Portuguesa. O próprio Manuel da Rosa afirma: o que interessa é a verdade. Ele não faz fincapé numa teoria específica. Se surgirem documentos que contradigam suas conclusões, ele está pronto para reavaliá-las. Isso é o que distingue pesquisa historiográfica séria de pseudo-história, a disposição para revisar conclusões diante de novas evidências. Atualmente, estão em andamento estudos de DNA dos restos de Colón pela Universidade de Granada. Manuel da Rosa é o único historiador português colaborando nesses estudos. Os resultados poderão trazer respostas definitivas sobre a origem de Colón. Então, meus caros alunos e colegas historiadores, o que podemos concluir? Primeiro, a narrativa oficial do Cristóforo Colombo, tecelão genovês, apresenta contradições insuperáveis que a historiografia tradicional não consegue explicar satisfatoriamente. Segundo, a teoria do Cristóvão Colón, agente português, proposta por Manuel da Rosa, oferece uma explicação coerente e documentada para essas contradições. Terceiro, independentemente de qual seja a verdade definitiva, uma coisa é certa: fomos ensinados uma versão simplificada e possivelmente falsa de um dos eventos mais importantes da história. E isso nos leva à questão central do nosso canal. Quantos outros fatos históricos que aprendemos são, na verdade, narrativas construídas para servir a interesses políticos e nacionais? A história, meus amigos, não é uma coleção de fatos imutáveis. É uma investigação permanente, uma busca constante pela verdade através da análise crítica das fontes, do questionamento das narrativas estabelecidas e da coragem de desafiar o consenso quando as evidências assim exigem. O trabalho de Manuel da Rosa é exemplar nesse sentido. Ele nos lembra que o papel do historiador não é repetir o que está nos manuais, mas questionar, investigar e, quando necessário, desafiar as narrativas oficiais. E essa é também a minha missão como professor. Não criar cidadãos que decoram datas e nomes, mas formar pensadores críticos que questionam, investigam e buscam a verdade.
porque, como costumo dizer, um povo que não conhece sua verdadeira história está fadado a repetir erros do passado. E mais, um povo que tem vergonha da própria história, alimentado por narrativas de inferioridade, nunca alcançará seu pleno potencial. Se a teoria de Rosa estiver correta, então precisamos reescrever não apenas a história de Colombo, mas resgatar a dignidade da genialidade estratégica portuguesa. Precisamos reconhecer que Portugal não foi uma nação periférica afortunada, mas uma potência geopolítica sofisticada que soube jogar o grande jogo da política internacional com maestria. E isso, meus amigos, é história de verdade. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula aqui do nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários, né, para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Bom, pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve!